Bem, pessoal, grande parte do meu público, até me assusto quando eu vejo aqui a idade, né? Que o YouTube tem uma função que você vê a idade das pessoas que estão assistindo o vídeo, né? Baseado em inscrição, série de coisas. E aqui no meu canal, a grande maioria, totalmente diferente da internet, tem acima de 60 anos de idade. Então, assim, a grande maioria das pessoas que realmente a gente começa a se preocupar com saúde, com doença, acontece com uma frequência maior quando a gente vai ficando mais velho, né? E esse público acima de 60 anos, claro, a grande maioria deles vai passar dos 90 anos de idade. A média de vida da população brasileira já está chegando aos 80, né? O brasileiro está se cuidando cada vez mais. Então, muito provavelmente, isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa, Japão, né? E está acontecendo também esse fenômeno no Brasil da mudança da faixa etária. E por que eu estou com esse coração na mão? Né? Porque a grande preocupação de todo mundo, né, que vai envelhecer, é envelhecer bem, envelhecer com saúde, né? E o grande medo de todo mundo é assim, Júlio, o que é que pode acontecer com uma frequência maior para eu ter algum problema mais sério, né? E o que, que eu posso fazer para evitar isso, né? E claro, por ser neurocirurgião, eu respondo muito essa questão articular, de coluna, e tenho muito vídeo falando sobre isso, né? Mas eu tenho feito vídeo também, que vocês perguntam lá, da questão do coração, porque tem uma conexão muito grande, né? A gente divide o órgão para facilitar a nossa vida, mas o coração bombeia o sangue passa pelas carótidas, né? Quase 25% desse sangue que é bombeado do coração chega no cérebro, né? Que é um órgão pequeno e muito relevante. Então, se seu coração não estiver bem, seu cérebro também não vai estar bem. Então, falar da saúde do coração é muito relevante. Às vezes as pessoas não entendem por quê. Quando você vai envelhecendo, aí falando para a maioria de vocês, né, que estão ali acima de 60 anos, né, ou perto disso, né, uma das principais coisas que acontece a gente é a gente ter algumas limitações. E várias dessas limitações envolvem limitações motoras. A gente tem conseguido e tem evoluído muito, tem estimular nosso cérebro. Eu até brinco com o paciente que cérebro é que nem músculo. Quanto mais se exercita, melhor ele fica. E a gente está conseguindo exercitar muito bem o cérebro, né? Hoje já tem o WhatsApp, tem ferramenta, né? Tem até estudo científico mostrando de como essas tecnologias fazem o cérebro da população idosa ficar mais ativa, né? Antigamente era só palavra cruzada, hoje não. Tá no WhatsApp, tá conversando, tá vendo coisas na internet, então isso estimula realmente o nosso cérebro. Mas o coração não. A população que hoje passou de 60, né, foi uma população que, quando era jovem, não havia um estímulo tão forte à prática de atividade física. E fazer atividade física era meio que uma rotina, ela tinha que andar, fazer as coisas. E hoje em dia, com essas tecnologias, né, de carro, de transporte público, né, de aplicativo, e o próprio envelhecimento que vem as dores, é uma população que está fazendo pouca atividade física, né? E você tem que entender, se existe uma coisa que é muito relevante, comprovada cientificamente, para você viver mais e melhor, é trabalhar seu coração. E como você faz seu coração trabalhar? Com atividade física. Então eu falo para o paciente, é quase um mantra, né? Todo vídeo aqui acaba a gente falando disso. Né? Controle do peso, controle da pressão arterial, controle do açúcar, controle do colesterol, controle da alimentação, que o peso vai estar junto, né? E fazer atividade física, né? A atividade intelectual também, né? Mas a atividade física, que eu percebo que essa população, porque eu tenho muito paciente, a grande maioria não tem costume de fazer. E não faz. E a grande dificuldade dele é porque as academias de musculação é lotado de jovem, então às vezes ele não se sente tão pertencente àquele grupo, é o neto dele que vai e tudo, o que é ruim, academia, musculação, vários trabalhos mostrando que é dos melhores exercícios físicos para a população de terceira idade, né? Junto com isso, a questão do cardiovascular, as caminhadas, que aí as caminhadas eu acho que realmente a população que hoje está acima de 60 anos é a atividade física que ela mais faz, né? Mas é muito relevante ela fazer de forma organizada, ter cuidado com queda, então ambiente controlado como academia. Eu sei que muitos não gostam de academia, mas é uma coisa interessante, né? O Pilates, que tem crescido muito, eu gosto muito, porque tem menos risco de queda, você tem um ambiente controlado, você tem a questão de, às vezes, ter amizade, pessoas com idade semelhante ajuda, né? A hidro, que talvez seja o que eu mais falo, os pacientes menos fazem pela dificuldade logística, às vezes o preço, e eu falo muito a questão do tempo. Tem muito paciente que até tem condições de ir financeiras, mas ele fala, poxa, Júlio, eu perco 30 minutos me arrumando para na hora que eu chego na piscina, a mulher tem a questão do cabelo, uma série de coisas, depois mais 30 minutos saindo e fico 40 minutos lá. Então, realmente, eu fico mais tempo me arrumando do que fazendo atividade física. E eu até entendo. Mas se você puder, natação e hidro é excelente, não tem a questão da articulação, então mesmo com dor no joelho você consegue fazer, dor na coluna você consegue fazer, né? A caminhada eu acho excelente, mas mais importante do que qual exercício você vai fazer, faça exercício físico. E a grande maioria da população da terceira idade não faz. Ele começa a sentir dor na coluna, meus pacientes são assim, e fala, ah, Júlio, eu tô com dor, parei de fazer. Mas por quê? Porque eu tô com dor. E a dor entra naquele ciclo. Você está com dor, não faz exercício, a coluna piora mais ainda, e aí sua dor piora mais ainda, você vai fazer menos exercício. Então, é muito importante para a saúde do coração você fazer isso.
Outra coisa da saúde do coração importante é fazer o check-up, fazer o controle cardíaco. Eu falo com muitos pacientes meus que às vezes chegam até perguntar, o check-up neurológico, eu fiz o check-up cardíaco, que é mais importante, tem mais evidência, e muitos não fazem, né? Controle da pressão arterial, controle do açúcar, ver se seu cardiologista não precisa de um eletrocardiograma, ver a parte anatômica do coração, o que é que ele já sofreu, um ecocardiograma. Muita gente com fator de risco, eles vão fazer o estudo do vaso para pegar, às vezes, um vaso que começa a obstruir, eles já fazem um stent ou conseguem resolver de forma muito precisa. Então, cuide desse órgão, que esse órgão vai ser dos mais relevantes, junto com o músculo e seu cérebro, para você ter uma saúde longeva, que você vai passar dos 90 anos, mas muito provavelmente a qualidade de vida que você vai ter vai depender dele, tá bom? Espero ter ajudado.